Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém ao seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Quem dizem os homens que eu sou? Esta pergunta de Jesus hoje, neste evangelho que ouvimos. Ao um bom leitor, a impressão que nós temos é de que Jesus sofre de amnésia, ou que talvez ele está pondo à prova os seus discípulos. O evangelho de hoje tem um contexto interessante. Jesus caminha com os seus discípulos, saindo de Jerusalém e indo para Cesareia, região de periferia, região mais simples, de pessoas mais simples, e ali, naquele lugar, não no centro, não no meio do barulho, não no meio do brilho da capital, Jesus quer que os seus discípulos digam a ele quem o povo diz que ele é. E então os discípulos respondem aquilo que ouvem do povo. Uns te chamam de Elias, outros de João Batista, ou algum dos profetas. E aí Jesus então acrescenta mais uma pergunta: E vocês, discípulos que estão comigo há tanto tempo, para vocês quem eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, responde: Tu és o Messias. E Jesus diz a ele: Muito bem. O evangelho de hoje tem um quê de contraditório. Ao mesmo tempo que Jesus elogia Pedro, depois, já quase no final, Jesus repreende Pedro, dizendo que ele deveria se afastar dele, porque as ideias que ele tinha eram de Satanás. É porque, na verdade, tanto Pedro quanto os demais esperavam um libertador político, um Messias que vinha para libertar o povo de Deus, para dar ao povo de Deus uma nova forma de viver, politicamente falando. Por isso que nós precisamos sempre estar muito atentos em tempo de eleição. Às vezes nós nos desgastamos demais, às vezes dividimos famílias, até cidades inteiras nesta época no interior estão divididas. E depois no frigir dos ovos, como diz o pessoal mais experiente, é tudo farinha do mesmo saco.
Na nossa frente é um teatro, por trás estão todos de mão dadas. Nós precisamos ter os olhos sempre atentos para esta realidade. E então, quando Jesus percebe que os seus discípulos estão interessados que ele seja um líder político, Jesus então diz assim: eu não vim para isso. Eu vim para libertar espiritualmente aqueles que estão presos na miséria do pecado. E é por isso que Jesus repreende Pedro severamente. Afasta de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens. O teu coração, neste momento, não está voltado para Deus. E é por isso que Jesus termina o evangelho de hoje dizendo: se vocês querem me seguir, assumam a sua cruz. Assumam o peso cotidiano. Às vezes, no nosso dia a dia, nós não queremos cruzes. Não queremos a doença que vem, o diagnóstico de algo que para nós é muito difícil de enfrentar, um problema na família, um problema no nosso matrimônio ou no nosso trabalho. Muitas vezes nós queremos rejeitar a cruz que Jesus coloca para nós diariamente. E aqui nós poderíamos ainda aprofundar um pouco mais. No seguimento de Jesus, ao nos encontrarmos pessoalmente, individualmente com Jesus, nós somos chamados a estar cada vez mais incorporados a Ele. Ou seja, como diz São Tiago na segunda leitura de hoje, nós seremos verdadeiramente cristãos, nós seremos verdadeiramente seguidores de Jesus, se nós partirmos da palavra para a ação. E a ação está no cotidiano, desde o nosso bom dia até o nosso boa noite. O copo de água que nós damos a alguém com gentileza, o sorriso que nós damos a alguém que está entristecido, o conselho que nós damos a um amigo, a atenção que nós damos a alguém que está precisando, esses são gestos concretos. Todas as outras coisas são muito importantes. O terço é importante, nossas devoções pessoais são importantes, tudo isso nos conecta a Deus, mas nós só seremos verdadeiramente seguidores dele se isso passar pela nossa vida. Se nós só rezarmos o terço, mas não olharmos para a realidade que está ao nosso redor e termos atitudes concretas, como Jesus disse, nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão ao chegar lá é perigoso que Jesus diga assim: vá para longe de mim, Satanás, porque eu não te conheço. Mas Senhor, eu rezei tantos terços, fiz tantas novenas, tive tantas devoções, mas agia de uma maneira não correta, agia de forma errônea. Por isso, ação e oração precisam estar conectadas. E Pedro não entendeu isso. No primeiro momento, ele não compreendeu qual era o verdadeiro mistério, o centro da vida de Jesus. Era a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Não é à toa que nós temos sempre junto ao altar da Eucaristia um crucifixo, para nos lembrar que na cruz Jesus venceu o pecado. Na cruz Jesus reiniciou a história da humanidade, renovou a criação. E foi isso que Pedro não compreendeu. Era necessário que Jesus padecesse a cruz para renovar a humanidade. Através do sacrifício do amor de Cristo na cruz, hoje nós temos possibilidade da salvação. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e aqui eu já vou terminando a minha reflexão. Nós olhamos para a realidade que está ao nosso redor e pensamos assim: Senhor, por que tantas coisas acontecendo? Por que tantas tragédias? Na noite de ontem mesmo, a Igreja Católica no Brasil perdeu um padre jovem, comunicador das redes sociais. Alguém de vocês deve ter visto, 29 anos de idade, 4 anos de sacerdócio apenas. E essas coisas nos impactam, mas ao mesmo tempo, olhar para a cruz de Jesus, nós precisamos manter a esperança. Precisamos manter a nossa fé. Por isso, meus irmãos, saiamos desta Eucaristia com os olhos voltados na cruz de Jesus, sabendo que aqui está o maior mistério da nossa vida.